Eu tava refletindo agora, tu já parou pra pensar que quando você para de orar as coisas começam a dar errado? As coisas parece que aquilo que tava dando tão certo na sua vida parece que começa a voltar pra trás. Há pouquinho tempo eu tava escutando agora o hino Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não queimar a lenha não tem como fazer fogo, se não fazer o fogo a lenha não se queimará. Tinha a essência, tinha talento, sabe? Eu tô escutando isso agora. E é verdade. E quando a gente para de orar, buscar a Deus, as coisas elas começam a dar errado. Se a gente pega o povo do Egito, eles murmuravam, mal buscavam a Deus. E as coisas na vida deles davam errado. Eu passei um tempo da minha vida esses dias agora que eu comecei um pouco a parar de buscar a Deus. Não é porque eu parei totalmente, mas eu parei um pouco. Eu orava, mas orava pouco. E aquilo que eu achava que era para dar certo começou a dar errado. As coisas começou de mal a pior, agora estão melhorando. Comecei a buscar Deus ontem, hoje, comecei a fazer campanha. E o que eu falo pra você, toda pessoa que para de buscar Deus, a vida dela começa a dar errado. Parece que no início, parece que as coisas estão tão tudo certo, sabe? Mas você começa a ir pro acomodismo. Ficar parece tudo certo, e quando você faz isso, as coisas elas começam a se dificultar. Aquilo que era fácil que você conseguiria buscar, parece que se torna uma coisa difícil. Como você buscava à meia-noite, você não faz mais, agora se tornou tão difícil. Quando você buscava à meio-dia, agora se tornou tão difícil, sabe? Porque você parou de fazer. E aí as coisas começam a dar errado. Se você pega Jesus Cristo, ele orava em particular. O que a Bíblia fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto e ele te recompensará. Então quando a gente busca Deus em secreto, as coisas elas começam a acontecer, não na hora, pode ser que não na hora, mas depois elas começam a acontecer. Se a gente pega Abraão, quando subiu ao monte, ele falava com Deus. E ali ele tinha um particular, então quando a gente tem um particular com Deus, as coisas começam a acontecer. E uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo, que a Bíblia fala, né, que aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. Sabe? Quando você começa a buscar a Deus, a sua fé ela aumenta. Então, toda vez que a gente para de buscar a Deus, as coisas que estavam dando certo começam a dar errado, porque é pra buscar a Deus, sabe? Parece que as pessoas que não buscam a Deus são menos felizes, porque não buscam a Deus, não buscam um Criador. E você já observou isso? Comenta aqui embaixo o que você acha. Então, quando eu comecei a parar de buscar a Deus, entrar no comodismo, as coisas pra mim começaram a se tornar difíceis. E Deus ele começa a colocar isso pra você buscar Ele. A essência, eu tava escutando esse ano, como eu falei pra você, e eu falei, eu preciso trazer esse vídeo aqui. Então, o que eu digo pra você, volta a buscar a Deus. As coisas estão dando errado, estão dando difícil, mas se você buscar a Deus, tem solução. Tem saída. Quantas vezes você já escutou aquela pessoa que buscava a Deus? Tava difícil e de repente ela conseguiu. Foi solucionado o problema. E o que eu ia dizer no início era, não no início, no meio, era que às vezes a resposta de Deus não é quando ele age, mas é no silêncio. Porque quando ele tá no silêncio, ele tá agindo. Uma vez eu escutei essa frase, não frase, mas um dia eu fui pro culto, acho que eu já contei aqui no canal. E eu queria uma resposta muito rápida. E eu naquele dia, eu não tive o que eu queria, mas eu tive a resposta certa, que era: às vezes Deus não vai falar contigo. Às vezes Deus ele vai te responder no silêncio. Às vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Naquele culto eu fiquei maravilhado. Então se você parou de buscar Deus hoje, parou de fazer campanha, ontem mesmo eu fiz uma campanha. Ontem foi o primeiro dia, eu digo pra você, é a melhor coisa, o seu espírito renova, você começa a fazer aquilo que você gosta de fazer por começar a buscar a Deus. Então eu digo pra você, vale a pena. Se você pega pessoas na Bíblia, você vai ver que elas só começaram a ter vitória quando buscaram a Deus. Já parou pra pensar que aquelas pessoas que têm vitória até conseguem, mas às vezes é um pouco difícil, ou demora um pouco para conseguir. Mas quando você busca a Deus, tudo se torna fácil, tá bom? E você consegue
alcançar o que você quer. E Deus, ele te ajuda. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus, tá bom? Comenta o que você achar nesse vídeo aqui embaixo, tá bom? Até mais.